Olá pessoal, Fabrício por aqui, muito bem-vindos à aula 3 da Semana da Aprovação de Projetos. Nesta aula nós vamos abordar a coordenação de projetos, planejamento e controle de obras, orçamento e também análises através do Business Intelligence. Então deixa eu explicar para vocês o que nós temos de conteúdo lançado e aquilo que nós vamos ver hoje. Nós já temos então a aula 1, Projeto Legal e Executivo com estruturas, tá? Nós abordamos aqui então tratando a aprovação de projetos, aqui falando de processos e ferramentas BIM, e também nós tivemos a aula 2 já lançada de instalações prediais, também relacionado à aprovação de projetos. Nós abordamos todos esses temas aqui nas aulas anteriores, né? Explicando o que a gente precisa entregar, que tipo de documentação, quais são as informações de prancha, o fluxo de trabalho, uma pequena revisão normativa, conceitual e dos fundamentos de cada uma dessas disciplinas. Então, esse conteúdo aqui já está lançado, aula 1 e aula 2. Na aula 3, nós vamos abordar o seguinte, então, ó. Como eu falei para vocês, coordenação de projetos, planejamento, controle, orçamento e business intelligence. Primeira coisa, faça o download do material disponibilizado, tá? Deixa eu pegar para vocês aqui, trazer para cá, ó. O que eu coloquei aí para vocês? Primeiro, eu coloquei para vocês aí uma pequena apresentação, que nós inclusive compartilhamos com o pessoal do nosso curso de orçamento de obras. Tá vendo, ó? Falando aqui de orçamento. Então esse material está aí com vocês, tá? É um PDF. Por quê, pessoal? Porque é importante a gente explicar a viabilidade técnica e financeira. Eu já vou fazer isso daqui a pouquinho. Então, tá vendo? Ó, esse material está aí. Eu vou explicar esse material melhor aí durante a aula, tá? Então, faça o download. Como é que faz o download? Tem que se inscrever no evento. Na descrição desse vídeo, tem aí o link para você poder se inscrever. A Semana da Aprovação de Projetos, ela vai do dia 10 ao dia 13 de outubro de 2022. Se você chegou depois dessa data, acesse a descrição também, que muito provavelmente vai ter um formulário aí para você poder preencher e receber esses materiais. Vamos lá então, ó. Eu coloquei para vocês aqui também um cronograma de obra, porque a gente está falando de planejamento e controle de obras, né? O que é o cronograma, pessoal? Cronograma, eu tenho a adição do tempo, eu tenho uma nova variável que é o tempo. Então eu tenho que pegar o meu orçamento sintético, eu tenho que atribuir recursos e também definir prazos para cada um deles, né? Então isso a gente vai ver também daqui a pouquinho. Então esse planejamento aí para vocês, e eu coloquei também um orçamento de obra resumido, tá vendo? Ó, um arquivinho XLS de um orçamento de uma obra que nós executamos, né? Desenvolvemos esse orçamento e todos os projetos, e aqui eu coloquei para vocês aqui um orçamento resumido. Então para fazer o download desse material, inscreva-se no link da descrição. Bom, feito isso, o que a gente vai falar hoje, pessoal? Olha só, primeiro, essa é a Semana da Aprovação de Projetos. Então você pode me perguntar o seguinte, o que a coordenação, planejamento, controle, orçamento tem a ver com a aprovação de projetos? Primeiro, a gente tem 3 motivos para isso, para poder trazer essa aula para vocês. O primeiro é a oportunidade que nós temos de seguir essa timeline de projetos para que tenhamos, né, um entendimento geral de como são desenvolvidos projetos através de processos e ferramentas BIM dentro de um contexto de aprovação. Ó, então a gente começou aqui do projeto básico e a gente vai aqui até o planejamento e controle da obra. Então é importante, né, ter essa sequência lógica, entender esse fluxo de trabalho, entender como é que funciona a interface entre as disciplinas e entre as ferramentas que nós utilizamos para desenvolver cada um desses projetos. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade e trazer esse conteúdo aqui para vocês, fazendo o link direto com as outras disciplinas que nós vimos nas aulas anteriores. Segundo, e aí já tem um foco um pouco maior em aprovação. Muitos de nós, engenheiros, arquitetos e profissionais da construção civil, trabalhamos para órgãos públicos ou prestamos serviços para governo federal, estadual, municipal, enfim, e participamos de licitações. Então, o orçamento de obras é fundamental no sucesso de uma licitação, porque muitas vezes em concorrência pública, tomada de preços ou mesmo pregão, o que ganha é o menor preço. Então a gente tem que entender o desenvolvimento dos projetos para poder gerar orçamentos mais precisos, mais assertivos, enfim, um processo mais assertivo para poder chegar em orçamentos de obras mais precisos, tá? Então é importante entender o contexto do orçamento quando a gente fala de licitação, e aí acaba sendo uma espécie de aprovação também, né? E também nós temos o seguinte, ó, falando aqui dos 3 motivos que eu passei para vocês,
Sem viabilidade técnica e financeira, se eu não conseguir isso daqui, de nada adianta todo o restante. Ninguém vai desenvolver projetos e ninguém vai executar obras sem viabilidade técnica e financeira. Então o orçamento é fundamental. Mas antes de chegar lá no orçamento final e executivo, nós temos ferramentas, né, com as quais a gente consegue fazer uma previsão de custos, né? Que obviamente conforme os projetos forem sendo desenvolvidos, quanto maior o detalhamento dos meus projetos, aí eu vou ajustando até chegar no meu orçamento executivo. Pessoal, então é isso que a gente vai ver hoje, tá? A gente vai ter um entendimento geral, um panorama dessas disciplinas aqui dentro do contexto da aprovação e de processos e ferramentas BIM. A gente continua logo depois da vinheta, eu vou desligar a minha webcam depois aqui da vinheta, para que você não corra o risco de perder nenhuma informação, ok? Então vamos lá. Olá pessoal, Fabrício por aqui. Vamos iniciar então a aula 3, Viabilidade Técnica e Financeira, Planejamento e Controle de Obras, Orçamento e Business Intelligence. Lembrando que a aula 4 será transmitida ao vivo no dia 13/10, às 8 horas da noite. É importante participar da aula ao vivo, porque a gente vai fazer uma revisão dos assuntos mais importantes que nós vimos nas aulas anteriores, né? Com um checklist de aprovação, para a gente poder fazer aqui uma simulação, né? Verificando aqui as informações de prancha, os documentos todos separados, antes de fazer um protocolo em uma prefeitura ou algum outro órgão de aprovação. A gente vai aproveitar esse espaço para tirar dúvidas também, né? Vamos fazer sorteios aí de Engenharia Box, cursos, e vamos fazer a abertura da última turma de 2022 do pacote Ouro BIM 12.1. Bom, dito isso, vamos agora então encaixar o nosso assunto aqui na nossa semana da aprovação de projetos. Vamos lá. Lembrando que aqui em cima nós temos um fluxograma de integração de projetos. Então eu tenho aqui, ó, desde o projeto legal e executivo, passando por cada uma das disciplinas. Então na aula 1, nós vimos aqui o projeto legal e executivo, aprovação em condomínio, prefeitura e o projeto executivo aqui, né? Passando pela disciplina de projeto estrutural, também no dia 1, tá? Então a gente viu tudo isso daqui, ó. Tá? Todos esses assuntos aqui, na aula que também ficou gravada aí para vocês. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Então, a gente conversou sobre projeto legal executivo e projeto estrutural na aula 1. Na aula 2, a gente percorreu aqui, ó, saiu do projeto legal executivo, disciplina e instalações prediais. Então, a gente falou de projeto hidrossanitário e elétrico no Revit e no QI Builder, tá? Também com relação ao aspecto de aprovação, né? Pranchas, documentação, quando eu preciso entregar esse tipo de projeto em prefeitura, só que a gente sabe que esse tipo de projeto ele é importantíssimo, fundamental, não somente para aprovação, como também para a viabilidade técnica dos nossos projetos, né? Para poder integrar esses projetos com outras disciplinas, para que a gente consiga fazer a coordenação, a compatibilização e a coordenação desses projetos, evitando o retrabalho na obra. Isso é trabalhar com processos e ferramentas BIM, que inclusive também é tema do assunto de hoje, quando estivermos falando da coordenação de projetos. Muito importante entender a diferença entre coordenação e compatibilização. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, coordenação aqui no Navisworks, ele vai entrar aqui, né? Ó, Navisworks porque é a ferramenta que a gente está utilizando, mas existem outras ferramentas, né? Deixa eu ajustar isso daqui. Ok. Ó, coordenação aqui no Navisworks. Lembrando que nesse evento a gente não vai abordar o code checking, tá? O que é o code checking? Apesar de a gente estar falando da aprovação de projetos, a gente está falando da aprovação de projetos no contexto do desenvolvimento dos projetos. Nós temos outras ferramentas aqui de coordenação, como o Solibri, por exemplo, que eu posso cadastrar o meu código normativo e eu faço verificações dentro do próprio sistema. Tá? Esse não é um tópico que a gente vai abordar nessa semana da aprovação de projetos, mas é um dos tópicos aqui que já está anotado também para outros eventos. Então, fiquem ligados aí nos nossos canais de comunicação e nos nossos informativos. Planejamento e controle de obras, que é o que a gente vai ver hoje aqui também. Opa, liguei errado aqui, né? Ele vem daqui, ó, até aqui. Então, a gente vai fazer a conexão desse assunto aqui hoje também, né? O orçamento de obras, a gente vai ligar ele aqui, certo? Ó, ele vai ficar aqui esse assunto, né?
Só que aqui eu também preciso corrigir isso daqui. Ok? O controle da obra, ele faz parte do planejamento aqui, né? Posso até ligar ele lá também. Ó, se eu quiser ligar ele aqui, vamos ajustar isso daqui, ó. Tá? E o Business Intelligence, por que eu deixei nessa ordem aqui, tá, pessoal? Porque o controle é quando a obra já está sendo executada, né? Por isso que eu deixei aqui na frente para poder organizar melhor as ideias aqui. E o Business Intelligence, que é uma etapa fundamental quando a gente fala de análises, né, do nosso negócio, da nossa obra, dos nossos projetos, também é aqui. Deixa eu só deixar padronizado isso daqui, ó, bem bonitinho, tá? Porque esse material aqui vai para vocês depois também. Então aqui, vamos deixar aqui conforme está aqui no padrão, né? Então, pessoal, aqui a gente fez a ligação com todas as disciplinas aqui, né? E com isso, ó, a gente encaixa os assuntos aqui em um fluxo de trabalho de desenvolvimento, né, de projetos com processos e ferramentas BIM. E em outro evento eu vou abordar a parte de interoperabilidade, tá? A parte prática mesmo ali, de pegar em cada uma dessas ferramentas como que eu importo e como eu exporto os projetos. Então, tudo bem, vamos lá então. Ó. Vamos começar com a coordenação e com a compatibilização de projetos. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer isso no Navisworks. O Navisworks já está aberto, então é muito importante a gente entender a diferença entre coordenação e compatibilização dos projetos. Todos são importantes, tá? Enquanto isso, deixa eu até aproveitar para ir abrindo o KeyBuilder aqui para mostrar para vocês com relação à compatibilização como é que funciona. Deixa eu que tem uma atualização para fazer. Eu vou fazer ela depois, né? Então vamos fazer o seguinte. Como eu falei para vocês anteriormente, a coordenação e a compatibilização de projetos também são fundamentais para a viabilidade técnica e financeira, tá? Quando eu faço uma coordenação, uma boa coordenação dos meus modelos digitais, eu evito problemas, né, no meu projeto, na minha execução, né, no físico, no meu modelo físico, que é aquele que realmente vai ser executado no canteiro de obras, né? Este daqui, ó, vamos lá. Deixa eu trazer aqui de novo para vocês, ó. Isso daqui pronto, né? E isso daqui, ó, em andamento, ó, projeto hidrossanitário, projeto elétrico, tudo isso a gente viu antes, né? E aqui eu tenho, ó, já no início aqui no meu canteiro de obras, ó, tá? Então, quando a gente desenvolve projetos, deixa eu trazer isso aqui para cá primeiro, por enquanto, ó. Então, quando a gente desenvolve projetos coordenados e compatibilizados, eu resolvo tudo o que eu preciso, tudo que eu encontro de problema no modelo digital para isso não chegar na obra. Então, vamos lá. Qual que é a grande diferença entre coordenação e compatibilização de projetos? Eu vou abrir aqui o Revit para vocês. A gente já viu esse projeto aqui. Deixa eu colocar o Revit aqui. Esse projeto hidrossanitário na aula 2, né? Então, no Revit, eu tenho uma ferramentinha aqui, ó. Quando eu venho aqui em colaborar, verificação de interferência, eu posso executar uma verificação. O que eu faço? Ó, como eu tenho outros projetos carregados aqui, eu vou pegar meu projeto atual, todo o meu projeto atual, e eu vou pegar aqui o meu projeto estrutural e vou marcar somente os pilares. O que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou verificando se eu tenho alguma colisão de qualquer elemento do projeto hidrossanitário nos pilares aqui da estrutura. Poderia marcar tudo? Poderia, mas tem elemento que vai colidir mesmo. Eu vou ter que furar alguma laje, viga, para poder passar meu projeto de instalações prediais, né? Obviamente que eu tenho que, se vai acontecer o furo, eu vou ter que verificar, vou ter que ver se eu tenho dispensa de verificação. Caso eu tenha que verificar, eu tenho que dimensionar e detalhar aquela região. Mas pilar eu não posso furar de forma nenhuma. Então, eu vou fazer um exemplo aqui com pilar, né? Então, tá vendo? Ó, ele encontrou aqui algumas interferências. E quando eu clico aqui, tá vendo? Ó, ele vai mostrar para mim aqui alguns elementos que podem estar colidindo, tá? Isso daqui, pessoal, isso é uma etapa de compatibilização. Eu estou desenvolvendo o meu projeto hidrossanitário com base na minha referência do projeto executivo e do projeto estrutural. Eu já vou desenvolvendo meu projeto evitando que essas colisões aconteçam, tá? Isso é compatibilizar. No Revit eu tenho isso. Deixa eu ver se eu estou com o TQS aberto aqui. Acho que não. O Revit eu não vou usar mais. Deixa eu já fechar. Deixa eu abrir aqui. Eu estou aqui com o KeyBuilder aberto, né? Então vamos lá. Ó, no KeyBuilder, deixa eu pegar o projeto elétrico. Tá? Eu tenho a mesma ferramenta, então praticamente todas as ferramentas que nos permitem desenvolver projetos com processos BIM,
que eu preciso compatibilizar, que eu preciso coordenar, eu tenho já esse tipo de ferramenta, tá? De compatibilização. Então, gerando meu modelo 3D aqui, o que eu tenho aqui? Acho que eu tenho a minha estrutura junto com o meu projeto elétrico, né, que eu estou desenvolvendo aqui no KeyBuilder. Quando eu venho aqui em colaboração, eu também tenho o botãozinho de verificar colisões, tá vendo? Que eu posso fazer um teste muito parecido, tá vendo? Eu posso escolher nos meus modelos externos se eu quero ver se está colidindo com alguma viga, com algum pilar. Eu posso escolher se é uma caixinha, se é um eletroduto, se é um quadro. Tá? Eu posso fazer testes para poder verificar o que está acontecendo. Eu tenho inclusive alguns testes prontos aqui, ó. Tá, então, se eu clicar aqui, ó, elétrica com portas e janelas, tá vendo aqui? Ele vai mostrar para mim algum tipo de colisão aqui. Então, olha só. Aqui, ó, eu tenho uma colisão aqui, mas está passando do batente, né? Mas é algo que eu tenho que resolver. Tá? Então, isso é modelar de forma compatibilizada. Eu carrego as minhas referências e eu faço essas verificações para evitar que lá na frente na coordenação, eu tenha muitos problemas ou problemas excessivos, né? Eu já tenho que modelar pensando que esses projetos vão ser coordenados, mas eu já chego na coordenação. Eu quero mostrar para vocês também como é que funciona no TQS isso, tá? Eu tenho isso também no Eberic, no CIPCAD, que eu acho que na última versão saiu alguma coisa, tá? Mas depois eu tenho até que revisar para saber se isso ficou bom. Aqui, tá vendo? Ó, eu tenho meu projeto aqui estrutural no TQS. Eu posso carregar no TQS as minhas paredes para poder convertê-las em cargas lineares sobre as minhas vigas ou sobre as minhas lajes. E eu posso carregar também e importar o projeto de instalações prediais. Pode ser em IFC, pode vir lá do KeyBuilder, pode vir lá do Revit, enfim. Eu posso carregar a minha geometria, o meu modelo digital do projeto de instalações prediais aqui no TQS, para poder fazer o quê? Para poder verificar automaticamente a posição dos furos. E quando eu trago esses projetos, eu também tenho uma ferramenta de verificação de interferências aqui, tá vendo? Ó, verificar interferências. Isso é coordenar projetos? Não. Isso pode até ser desenvolver projetos de uma forma coordenada que foi estabelecida como um padrão previamente. Mas a etapa é a compatibilização. Estou modelando, desenvolvendo meu projeto individualmente como projetista de forma compatibilizada. Na coordenação de projetos, aí o que eu faço? Posso utilizar ferramentas como o Navisworks, como o Solibri, e eu posso e devo trazer todas as minhas disciplinas para um mesmo ambiente. Tá? Essa é uma ferramenta de coordenação. Tudo aquilo que eu mostrei para vocês anteriormente com relação à ferramenta de Clash Detective, né, ou verificação de interferências, aqui eu tenho uma ferramenta muito mais poderosa para fazer isso. Que eu consigo gerar relatórios mais complexos, eu consigo compartilhar essas interferências com outros profissionais, né? Então, mas eu já vou entrar em detalhes daqui a pouquinho a respeito desse assunto. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. No Navisworks, não importa que tipo de arquivo eu trabalho, eu vou conseguir carregar aqui no Navisworks. Praticamente qualquer ferramenta de modelagem vai conseguir exportar um arquivo IFC. Mas aqui no Navis, quer ver, ó, se eu tiver que trazer algum arquivo para cá, olha só a quantidade de formatos que eu tenho aqui, né? Eu tenho alguns formatos aqui um pouco mais específicos, né? E tenho outros aqui que muitas ferramentas de modelagem 3D exportam, né? Eu tenho o OBJ, tenho o IFC aqui, que eu vou conseguir, o FBX, até DWG, DXF eu consigo importar. Então eu consigo importar, trazer projetos de ferramentas diferentes para um mesmo ambiente de projeto. Então olha só, eu estou com 4 disciplinas aqui. Eu tenho vou fazer o seguinte, deixa eu esconder aqui o projeto executivo. Ó, vou dar um hide no projeto executivo inteiro. Opa, deixa eu pegar ele aqui de novo. Executivo. Vou dar um hide aqui. O que acontece aqui? Olha só. Eu deixei até, inclusive, o projeto que veio lá do KeyBuilder. Ó. Nem é do próprio Revit. O Navisworks é uma ferramenta da Autodesk, mas não trabalho, obviamente, só com ferramentas Autodesk. Né? Eu posso importar de qualquer tipo de ferramenta aqui, tá? Então, aqui é o seguinte, ó. Tá vendo? Ó, projeto estrutural aqui veio do TQS, do Eberic ou do CIPCAD. Eu tenho aqui o meu projeto executivo que eu acabei aqui de esconder para vocês. O meu projeto elétrico que veio do KeyBuilder e o meu projeto hidrossanitário que também veio do KeyBuilder, tá? Então aqui eu tenho o arquivo NWC, que é um arquivo de cache quando a gente exporta direto lá do Revit. Eu tenho o arquivo IFC,
tá? Então aqui tá vendo, ó, colocando todos os elementos, todas as disciplinas em um mesmo ambiente, aí sim eu consigo fazer uma coordenação, tá? Então o que eu posso fazer aqui? Primeira coisa, ó, que eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver aqui, acho que eu vou mostrar aqui o Timeliner, tá? Vou mostrar uma simulação 4D. O que vem a ser uma simulação 4D? Uma simulação 4D, em uma simulação 4D, né, eu tenho a variável tempo se encontrando com os meus modelos digitais. Então eu tenho o meu planejamento de obras, que é assunto de daqui a pouquinho, carregado aqui dentro do Navis. O Navisworks não é uma ferramenta para que eu possa desenvolver o meu planejamento dentro dele. Eu até consigo, mas com ferramentas muito, muito básicas, tá? Então o ideal é trabalhar com o Project ou com o Orça Fácil, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas eu consigo perfeitamente carregar. Eu consigo desenvolver um planejamento no Excel e exportar via CSV aqui para o Navisworks, tá? Inclusive a gente tem conteúdo aí na plataforma explicando como fazer isso, passo a passo. De todos os projetos que eu estou mostrando para vocês, desde o projeto básico até o Business Intelligence, a gente tem conteúdos aí na plataforma Engenharia EAD que explicam passo a passo como fazer cada uma das etapas até chegar no resultado final, tá? Mas continuando aqui. Então aqui, ó, o que eu faço, pessoal? Quando eu carrego o meu planejamento, eu atribuo o meu modelo a cada uma das etapas. Então, se eu tenho aqui, é que aqui é fechamento de tapume, eu não tenho modelado, obviamente, né? Mas se eu tenho aqui, por exemplo, fundação, que é a perfuração aqui de estacas, vamos fazer o seguinte, ó, pegar aqui, ó, blocos sobre estacas. Eu fiz o seguinte, eu carreguei todas as disciplinas, todos os projetos e carreguei meu planejamento. E na hora de atribuir, ó, eu seleciono todos os meus blocos sobre estacas e arrasto para cá. Então eu posso fazer isso manualmente, elemento a elemento. Eu posso e tenho e devo, na verdade, fazer o seguinte também, ó, trabalhar com sets aqui dentro do Navisworks. Com sets eu posso selecionar elementos de forma mais inteligente através do próprio modelo, com a seleção explícita, né? Ou principalmente através dos atributos, através dos parâmetros. Cada um dos elementos que eu seleciono aqui, quando eu clico em propriedades, olha só, todos os atributos, todas as informações vêm aqui junto com o meu modelo. Isso é trabalhar com processos e ferramentas BIM. Então eu tenho aqui o meu modelo com informações e posso criar seleções inteligentes para poder facilitar o meu trabalho aqui, me deixar mais produtivo, né? E mais assertivo também na hora de coordenar os meus projetos, tá? Então aqui, ó, e eu posso também criar regras automáticas, tá? Comparando parâmetros que eu tenho no meu planejamento com parâmetros que eu tenho no meu modelo. E aí eu crio regras aqui para que o Navis, né, consiga fazer isso de forma automatizada. Mas enfim, vindo aqui para a simulação, o que acontece? Tá vendo? Ó, eu vou clicar aqui e vou dar play. Então aqui eu tenho todos os meus elementos sendo construídos, sendo que os elementos que aparecem em verde, eles foram ali executados dentro do prazo ou de forma antecipada, e os elementos que aparecem em vermelho, eles aparecem de forma atrasada. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque aqui eu posso carregar o meu controle de obra também. Tá? Seja no Project, seja no Orça Fácil, seja no Excel. O que o Navisworks precisa? Data planejada de início e término, data executada, né, ou data realizada, datas realizadas, né, do início e do término. E aí ele vai fazer já, né, tá vendo que a gente tem aqui as datas aqui, ó. Deixa eu voltar. Ele já vai fazendo aqui pra gente, vai deixando pra gente de forma bastante visual o que está acontecendo com a nossa obra, tá? Então, esse, pessoal, é o Navisworks fazendo uma simulação 4D. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu mostrar outra coisa para vocês aqui. Aliás, deixa eu fazer isso. Bom, posso fazer isso aqui mesmo. Eu posso fazer o seguinte também, ó. Eu trabalho com viewpoints aqui, que são elementos muito importantes que não são print da tela não, tá? Os viewpoints, eles carregam a informação do meu modelo. Então, quando eu salvo aqui uma viewpoint, ó, vou clicar aqui, tá vendo? Ó? Posso falar aqui que essa daqui é uma fachada, vou colocar assim, ó, fachada 01,
tá? Posso colocar qualquer nome. Eu posso movimentar o meu modelo, navegar da forma que eu quiser. Quando eu vier aqui em fachada, tá vendo? Ele vai para aquela vista que eu salvei. Por quê? Porque aqui eu posso fazer algumas anotações que vão ser muito úteis no processo de coordenação, para que eu possa informar todos os projetistas dos problemas que eu estou encontrando como coordenador aqui no projeto no Navisworks, né? Nos projetos aqui no Navisworks. Então, quando a gente fala de coordenação de projetos, a gente pode, na maioria das vezes, principalmente quando os projetos são muito grandes, né, projetos de grande porte, eu tenho a figura, né, do coordenador. Eu tenho um coordenador de projetos que faz isso. Em projetos de pequeno porte, até mesmo projetos, né, um sobrado igual esse daqui, pode ser que você faça às vezes do coordenador. Você pode utilizar o Navisworks, mesmo que seja você que tenha desenvolvido todos os outros projetos, para você utilizar a ferramenta, né, como o coordenador de todos os projetos, poder utilizar as ferramentas. Não vai ser um processo colaborativo, digamos assim, mas você está extraindo o máximo que você pode de cada uma das ferramentas que você tem. Então vamos lá. Eu posso fazer o seguinte também, ó. Quando eu venho aqui em Review, deixa eu ver uma coisa aqui, tá vendo? Ó, aqui, ó, o eletroduto está aparecendo, tá vendo? Ó? Eu tenho ferramentas para fazer isso, tá? Como o Clash Detective lá, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas eu posso fazer algumas anotações manuais aqui também. Se eu quiser vir aqui, ó, eu clico aqui, ó, verificar o eletroduto para fora da parede. Ok? Venho aqui, ó, coloco uma nuvenzinha de revisão. Certo? E aqui, ó, já ficou salvo como uma vista, tá vendo? Aí eu posso compartilhar essas vistas aqui. Não é tirando um print da tela e enviando não, tá, pessoal? Tem processos aqui dentro do próprio Navisworks para poder compartilhar essas informações e atribuir aquilo que a gente precisa para cada um dos profissionais, tá? Fazer as atribuições necessárias para que cada profissional corrija ali os seus projetos, tá? Então, bom, feito isso, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui essa daqui, que é de... É o mesmo modelo, tá? Mas é um outro arquivo aqui, que é um arquivo que faz parte do curso de coordenação de projetos aqui com o Navisworks. Deixa eu tirar isso daqui. E eu tenho aqui, então, ó, tenho várias outras ferramentas, tá? De renderização. Eu posso fazer aqui animações também aqui dentro do Navisworks, criar animações, né? Então, aqui, olha só o seguinte, ó, vou fazer aqui... Eu já tenho alguns testes prontos, mas eu vou criar um rapidinho aqui. O que eu vou fazer? Como eu tenho todos os projetos, sabe aquela verificação de interferências que a gente viu no Revit, no KBuilder e no TQS agora há pouco? Aqui eu tenho, só que com muito mais aqui, né, ferramentas, muito mais opções aqui. Posso, inclusive, setar algumas configurações aqui para poder me facilitar e não gerar testes falso positivos, tá? Então aqui, ó, vou fazer o seguinte, fazer um bem simples aqui. Eu vou pegar a estrutura, deixa eu pegar aqui, ó, nesse nível, IFC Building, deixa eu pegar aqui, esse, eu quero pegar todas as colunas, ó, IFC Column, deixa eu pegar aqui, IFC Column, tá? E eu quero ver a minha colisão com o meu projeto hidrossanitário. E o que eu posso fazer aqui, ó? Rodar o teste, tá? O que acontece quando eu rodo o teste? Tá vendo que ele já está mostrando para mim, ele encontrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Interferências, ó. Quando eu venho aqui, tá vendo? O que eu posso fazer aqui? Ó? Eu verifico quais são os elementos que estão colidindo. Tá? Então ali eu tenho o quê? Eu tenho uma conexãozinha passando em um pilar. Não pode. Ali, o que eu tenho? Ó? Nesse mesmo elemento, tá vendo? Ó? Como são elementos diferentes aqui, nesse mesmo pilar, eu tenho várias aqui colisões, tá? Mas quando eu resolver esse traçado, eu já resolvo todas elas, né? Inclusive eu posso agrupar essas colisões aqui. Olha só que interessante, ó. Nesse pilar eu tenho uma colisão também aqui da saída de esgoto de um lavatório. Está aqui. Eu preciso mudar isso daqui no meu projeto. Quem vai resolver? O projetista de estruturas ou o de instalações prediais? Nesse caso aqui é muito mais fácil mover, né, uma prumada, mover aqui o traçado de um tubo de esgoto, enfim, ou de uma tubulação de água fria ou água quente, do que mover um pilar. Então, a partir daqui, eu posso inclusive utilizar alguns plugins, algumas outras ferramentas externas para poder gerenciar isso na nuvem, tá? Tenho isso com ferramentas Autodesk, no BIM 360, tenho isso no BIM Collab, que eu acho que o BIM Collab eu não estou com assinatura ativa no momento, então não vou conseguir mostrar para vocês. Mas sem problemas, tá? O que ele faz é o seguinte, o que o BIM Collab faz? A gente consegue carregar aqui, deixa eu
tirar isso aqui daqui, voltar lá. Ele consegue carregar aqui os relatórios de todos os clashes, de todas as interferências, abre uma janelinha do lado aqui e daqui eu faço uma atribuição para cada um dos profissionais envolvidos na resolução de cada um desses problemas aqui. Eles vão ser notificados por ferramentas na nuvem, aplicativos, e-mail, e com isso eu faço um controle de revisão assim que as soluções, né, forem feitas, tá? Então, pessoal, basicamente esse é o funcionamento do Navisworks, tá? Não mostrei para vocês aqui todo o potencial da ferramenta, mas queria explicar aqui principalmente a diferença entre a coordenação e a compatibilização de projetos. Bom, feito isso, ó, vou fechar o Navis. Vamos fechar ele aqui, ó. Esse documento aqui eu não preciso dele agora, que eu já salvei aqui para vocês. E agora a gente vai seguir para quem? Ó? Levantamentos aqui. Aqui eu estou falando já de orçamento de obras, tá? Vamos entender primeiro, ó. Isso foi a coordenação e a compatibilização. Todas essas são etapas anteriores ao desenvolvimento de quem? Do meu orçamento de obras. O planejamento está antes aqui. Quando eu falo de simulação 4D, eu preciso de um planejamento. Tá? Mas no meu fluxo de trabalho atual, o meu orçamento fica pronto antes do meu planejamento e vocês vão entender por quê. Por que o meu orçamento fica pronto antes? Porque eu utilizo ferramentas que me permitem trabalhar dessa forma e com o meu orçamento pronto, já tendo pelo menos um orçamento sintético, eu consigo desenvolver o meu planejamento. Por quê? Para desenvolver um planejamento, eu preciso do quê? Eu preciso de quantitativo, eu preciso saber quais são os itens ali, as etapas de cada uma ali da obra, né? Etapas do orçamento, para poder criar as minhas etapas no planejamento. Então já vou explicar para vocês por que eu vou falar primeiro do orçamento de obras, tá? Então aqui, primeira coisa, eu não vou ter um orçamento executivo logo no início, antes de desenvolver qualquer um desses projetos aqui, porque eu não tenho projeto, eu não tenho nada, eu não tenho quantitativo ainda, mas eu posso fazer alguns levantamentos preliminares. Eu vou mostrar para vocês aqui como fazer isso daqui via CUB, tá? Então vamos lá, explicando primeiro o que é o CUB. Primeiro, o CUB, ele é um índice, tá? Ó, custo unitário básico, é um índice do Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil. Cada estado possui o seu Sinduscon e o Sinduscon ele faz levantamentos de custo unitário básico. Então eu tenho aqui, ó, boletim, é só você pesquisar aí, Sinduscon Bahia, Sinduscon São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, que você vai encontrar esses dados, tá? Eu já carreguei esses dados aqui, peguei o Sinduscon de São Paulo, ó, o boletim, deixa eu voltar aqui, eu posso pegar aqui o boletim, deixa eu fechar esse daqui, ó. Peguei aqui de setembro, tá? De 2022. Então, primeiro, vamos fazer uma leitura disso daqui, ó. Aliás, acho que eu já copiei aqui também para vocês. Acho que já está aqui. Ó, vamos pegar aqui o CUB, já está aqui, tá? Então tá aqui, ó. Então o que eu tenho aqui, ó? O CUB, custo unitário básico, é o índice oficial que reflete a variação dos custos das construtoras. Então o que eu tenho? No mês de setembro de 2022, eu tenho aqui alguns tipos de padrão de obra, tá? Tenho o padrão R8. O padrão R8, se eu não me engano, ele é um padrão multifamiliar, que não é o nosso caso aqui. Para você caracterizar isso, como é que você faz? Olha só, também dentro lá do site do Sinduscon, você vai encontrar isso aqui, ó. Tá? Como caracterizar aqui os seus projetos. Então, nesse caso, esse projeto aqui que a gente está trazendo para vocês como exemplo para a Semana da Aprovação de Projetos, ó, é um sobrado de alto padrão. Aqui eu vou caracterizar ele como R1A. Por quê? Ó, é uma residência unifamiliar padrão alto. E aí eu tenho aqui, né, alguns parâmetros, alguns outros elementos aqui que eu posso avaliar. Mas, enfim, é um valor inicial, é um ponto de partida para que você entenda, ou pelo menos tenha ali uma noção inicial do valor, tá? Um levantamento inicial do valor. Então, quando eu procuro aqui, ó, R1A, vamos procurar aqui, ó, custo unitário básico no estado de São Paulo, setembro de 2022. R1, olha só, e aqui eu tenho A, que é o alto padrão, né? Está em torno de R$ 2.784 o metro quadrado, R$ 2.700 o metro quadrado, que é um valor que eu julgo baixo, mas é um valor que é um ponto de partida, tá? Para você chegar e fazer o seguinte, ó, essa edificação aqui, ela tem 270 metros quadrados.
Ok, 270 vezes lá 2.700, vamos colocar 2.800. Vamos pensar em 750 mil reais aqui de custo, né? Lembra que é custo unitário básico, hein? Para poder desenvolver esse projeto aqui ou essa obra. Obviamente, o que vai variar? Vai variar quando você começar a especificar os materiais aqui, né? Mas, como eu falei para vocês, é um ponto de partida. E depois a gente pode também ter o orçamento base, que é quando eu já tenho um projeto básico, eu já consigo quantificar um pouco melhor o meu projeto, ou já consigo caracterizar um pouco melhor o meu projeto. E aí, quando eu tenho o projeto executivo, aí eu posso gerar o meu orçamento executivo, né? Porque eu já tenho todo o projeto pronto, já tenho os meus elementos especificados, né? Todos os elementos da obra, já tenho o quantitativo, já tenho a base que eu vou utilizar e aí eu consigo desenvolver o meu orçamento. Como é que eu faço então para poder desenvolver meu orçamento? Primeiro, lembrando que eu deixei para vocês esse material aí, tá? Falando um pouquinho sobre isso, tá vendo? A CUB, orçamento de referência. Esse material aqui, ele é um material de apresentação do curso de orçamento de obras com metodologia BIM. Então aqui, tá vendo? Ó, eu falo justamente sobre isso aqui, ó. Tá? Falo aqui, ó, a gente fala também sobre os custos diretos e indiretos, material, equipamentos e mão de obra, o que compõe cada tipo de custo, explicando o que é o BDI, alguns dos impostos mais importantes, né? E daqui um pouquinho eu quero falar isso aqui com vocês, tá? Por que é importante ter um orçamento ali bem desenvolvido, né? Um orçamento bem preciso? Vocês vão ver que daqui um pouquinho a gente vai chegar lá no orçamento, quando a gente fala de curva de Pareto, ou curva ABC, ou ali a regra 80-20, vocês vão ver que eu tenho poucos elementos no meu projeto que representam muito com relação ao custo. O que o princípio 80-20 ou a regra 80-20 diz? Que 20% do esforço vai gerar 80% do resultado. Ou seja, em um orçamento, se eu concentrar os meus esforços em 20% dos materiais ali, que eu tenho um custo maior, eu vou resolver 80% do meu resultado. Tá? Então não é que a gente vai ter um esforço menor nas outras etapas, é que a gente consegue concentrar a nossa energia, os nossos esforços, né, naquilo que realmente vai fazer a diferença no nosso orçamento, na nossa obra. Então, olha só, vamos lá então. Deixa eu trazer para vocês aqui de forma organizada. Já explicamos o CUB, deixa eu explicar para vocês como é que eu desenvolvo o projeto executivo através de processos e ferramentas BIM. Orçamento, né? Como é que eu desenvolvo orçamentos, né, através de processos e ferramentas BIM. Primeiro, deixa eu abrir o Revit de novo, que não vai ter como, eu vou ter que trazer aqui para vocês. Tá? E deixa eu já colocar aqui para vocês também o Orça Fácil. O que é o Orça Fácil, pessoal? O Orça Fácil é uma plataforma de desenvolvimento de orçamentos e planejamento de obras. Tá? Então, qual que é a grande diferença do Orça Fácil de se trabalhar no Excel, por exemplo? Primeiro, eu tenho todas as tarefas aqui automatizadas. Não são automáticas, porque a automática parte do pressuposto que eu não tenho que fazer quase nada, quando na verdade sim. Eu tenho o meu trabalho de orçamentista, de estabelecer as bases, de conferir quantitativo, de fazer a consistência, a verificação de consistência e checagem dos meus modelos, para poder garantir que os quantitativos estejam corretos, né? E preciso analisar, obviamente, os dados que eu estou lançando, aquilo que eu tenho de resultado. E aqui no Orça Fácil, o que eu tenho também? Olha só, quando eu falo de orçamento, eu preciso de bases, tá? Eu preciso aqui de entender cada uma das etapas aqui que eu vou executar a minha obra. Então, olha só o que eu tenho aqui no Orça Fácil, tá vendo? Ó, eu tenho o Sinap desbloqueado aqui, porque no meu plano, na minha licença comercial do Orça Fácil, eu só utilizo o Sinap ou a minha base própria, né? Que a gente consegue cadastrar a nossa base própria aqui também. E todas essas bases aqui, ó, Sinap, SBC, Cicro, Orce, Ciub, tudo isso, FDE, tá? E tudo isso, obviamente, as bases que se referem, né, a cada um dos estados, eu tenho isso daqui, ó, Sinap. Eu tenho para todos os estados. Tá? Então eu consigo fazer, inclusive, consultas retroativas. O orçamento que eu desenvolvi lá em março de 2020, se eu quiser agora entender como é que estão esses custos, esses insumos atualizados, eu vou lá, salvo uma nova cópia e atualizo para a base atual, para poder entender o que aconteceu. Tá? Posso também, como eu falei para vocês, cadastrar as nossas bases próprias. Então, como é que funciona o orçamento aqui no Orça Fácil? Enquanto isso, deixa eu abrir o projeto executivo aqui no Revit. Eu venho aqui em orçamento, lista de orçamentos. Vou mostrar para vocês aqui um orçamento já criado. Então, que inclusive é o orçamento que eu compartilhei com vocês, o resumo aí, tá? Então, o que eu faço, pessoal? Eu tenho que ter, primeiro, o conhecimento de todas as etapas aqui da minha obra, daquilo que eu vou executar. Tudo muito bem organizado através de etapas aqui, né?
Então aqui para serviços preliminares, infraestrutura, viga baldrame não, né? Estrutura, viga baldrame é um subitem da estrutura. Tenho aqui as minhas paredes, alvenaria, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, até chegar lá ó, em mármores e granitos, tá? E eu tenho o meu valor total aqui do meu orçamento. Então eu carrego as minhas bases e cada uma dessas bases possui o quê? Uma composição. Quando eu clico aqui, tá vendo? Ó, para a limpeza e capina, para a capina e limpeza manual desse terreno, eu estou utilizando essa base do SINAP, que é o servente com encargos complementares, que é uma limpeza manual. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um custo baseado no quê? Baseado na composição do SINAP, e eu tenho um coeficiente que vai determinar o quê? A quantidade de recursos que eu preciso para poder executar esse serviço. Na verdade, o coeficiente, né, ele é o consumo por metro quadrado. Que vai me falar mais sobre a produtividade, né? E depois a quantidade de recursos mesmo, eu atribuo lá na frente no meu planejamento. Então, para cada um dos meus itens, vamos pegar aqui tapume com telha metálica. Olha só, tá vendo? Ó? Eu vou precisar de todas essas bases aqui, de todas essas composições e de todos esses insumos aqui. Por quê? Porque eu tenho esses coeficientes por metro quadrado, tá? Para cada uma das etapas, e tendo o meu quantitativo, eu sei o custo daquela etapa, tá? E depois, obviamente, eu vou colocar os meus encargos sociais, vou colocar o meu BDI para poder chegar no orçamento final. E aqui dentro do Orçafácil também eu tenho uma série de relatórios que eu não teria, por exemplo, lá no Excel, tá? Além de ter as bases, todas as bases atualizadas, eu ainda tenho todos esses relatórios que eu posso gerar aqui. Tá? Todos esses relatórios aqui. Então, só que agora ficou faltando uma coisa muito importante. Beleza, você tem aqui as suas etapas de cada um aqui, que você vai fazendo conforme o conhecimento, né? Na disciplina de orçamento. E para poder quantificar, pessoal, eu poderia entrar manualmente com todos os valores aqui, mas eu faço muito melhor do que isso. Eu venho aqui, ó, tem um plugin do Orçafácil. Deixa eu esperar ele carregar ali o modelo. E com esse plugin, eu crio critérios que vão automatizar a extração de quantitativos. Então, eu não vou ficar lendo prancha, não vou ficar lendo planta baixa para poder ficar tirando quantitativo e alimentando meu orçamento. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai pedir a senha, não pediu? Isso que eu estou fazendo aqui agora, eu estou carregando exatamente aquele mesmo orçamento. Olha o valor total aqui e olha o valor total aqui, tá vendo? Ó? Então, aqui o que eu faço, pessoal? Cada um desses itens, não são todos, tá? Alguns eu faço realmente manualmente, mas a grande maioria deles, o que eu estou fazendo? Ó, eu estou criando critérios aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui o de alvenaria, que é o exemplo que eu sempre gosto de pegar. Vamos lá, aqui em paredes, externas e internas, isso aqui é revestimento. Vamos pegar aqui a etapa de alvenaria. Ó. Vou pegar aqui alvenaria aqui na horizontal. Quando eu clico aqui nesses três botõezinhos, o que eu faço aqui? Ó? Quando eu clico aqui em visualizar, o que ele está fazendo, pessoal? Ele está fazendo a leitura dos parâmetros do meu modelo, ele vai trazer para mim quais são os elementos que ele está quantificando. Aqui no caso, o que eu quis pegar aqui? Ó? Eu estou quantificando nessa etapa os muros de divisa. Tá? Que eu tenho o mesmo tipo de uma paredinha aqui, que eu fiz uma bancada de uma ilha, ele vai quantificar também, sem problemas. Então, tá vendo? Ó, o muro de divisa, ele tem um tipo específico. Ó. Ele é um PAMU externo 15T8F, que é o quê? Uma padronização de um nome para paredes, quando eu construo desta forma, tá? Que é uma parede, um muro, né, de divisa externo, tá? Que as duas camadas são iguais de um lado e do outro. Ele tem 15 centímetros acabado e ele é feito com tijolo 8 furos, tá? Então, é a classificação, a padronização que eu utilizei para poder classificar essa parede. E aqui, ó, eu estou criando critérios. Nesses critérios aqui, é exatamente como criar uma tabela aqui no Revit, tá? Através dos atributos, através dos parâmetros e das informações, eu estou fazendo a leitura desse quantitativo. E olha só que interessante. Se eu apagar uma parede dessa, tá? E vim aqui, deixa eu fazer isso daqui, ó, primeiro. Tá vendo, ó, 166.24, né? Eu posso sincronizar aqui ou eu posso clicar aqui individualmente. Se eu sincronizar, percebam que esse quantitativo aqui vai mudar.
de 166,24, vai passar para um outro valor. Tá? Aliás, não vou fazer nem aqui. Vou mostrar para vocês. Aliás, deixa eu mostrar aqui também. Ó, vamos lá aqui. Alvenaria. Olha lá. Passou para 102,56. Aqui no orçamento, é o mesmo orçamento, tá? Só que aqui eu estou vendo na página web e aqui eu estou vendo no plugin. Tá vendo que aqui está 166,17? Porque eu não atualizei a página ainda. Se eu vier aqui atualizar a página, o que vai acontecer aqui? Deixa eu colocar aqui de novo. Opa! Eu dei um zoom na página aqui, muito exagerado. Alvenaria. Opa! Alvenaria. Olha lá, 102,56. Com isso, eu garanto que o meu orçamento ele está quantificando perfeitamente o meu modelo. Isso traz também uma outra preocupação, que é a seguinte. Primeiro, deixa eu voltar aqui. Isso não faz que o processo fique mais simples, ele faz que o processo fique mais produtivo, mais rápido, mais assertivo, né? Mas o que eu tenho que ter de preocupação aqui? Eu tenho que ter como preocupação, o meu modelo tem que estar perfeitinho, perfeitamente modelado. Por isso eu tenho que fazer várias checagens, por isso eu tenho que utilizar ferramentas de interferência, por isso eu tenho que coordenar o meu projeto, porque eu estou extraindo informação do meu modelo. Se o meu modelo estiver equivocado, se ele estiver errado, as informações, obviamente, também estarão equivocadas, tá? Então, não é uma etapa para ser mais fácil ou para ser rápido, não é nada disso, tá? É para ser mais preciso. E isso a gente só consegue com maturidade nos processos e ferramentas BIM. Não é difícil, não é impossível de se chegar, a gente chegou num patamar legal para poder fazer isso daqui, mas seguimos uma jornada e seguimos um caminho que é aquele de processos, né, de melhoria contínua, tá? Estudando aqui com bastante calma, bastante tranquilidade, desenvolvendo projetos passo a passo, até a gente chegar nesse tipo de etapa aqui. Isso daqui também não é complicado ou muito complexo de se conseguir. O que a gente precisa é de uma estrutura organizada de estudos, tá? Mas isso eu vou falar com vocês lá no final do evento. Bom, pessoal, feito isso, ó, como eu falei para vocês, os orçamentos, ó, daqui eu posso tirar uma série de conclusões aqui, inclusive relatórios. Olha só que interessante isso daqui, ó. Deixa eu fazer aqui uma curva ABC, tá? De insumos. E vou gerar ali um arquivo do Excel para isso. Deixa eu abrir aqui esse arquivo. Olha só que interessante isso daqui. Olha a quantidade de itens que eu tenho aqui. A minha planilha do Excel vai de 1 até 210, tá? Mas tá vendo que isso aqui está mais escuro? Esses itens aqui, ó, de 1 a 27, que na verdade nem é de 1 a 27, é de 6 a 27, eles representam, tá? Eles representam aqui 80% do meu custo ou do meu orçamento, tá? 80%, todos esses aqui. Sendo que, ó, aí eu tenho aqui também o peso acumulado de cada um deles, tá vendo? Ó? Sendo que somente a esquadria de PVC, deixa eu voltar aqui, esquadria de PVC e piso cerâmico já estão representando aqui, ó, quase, vamos pegar aqui, deixa eu trazer aqui, não, mão de obra vou trazer não, quase 30% aqui, ó, tá? Eu tenho ali, então, 16,10 de peso, mais 13, não precisava nem fazer essa conta, né? Tá ali pra gente, 29,58, tá vendo? Os pesos estão sendo acumulados aqui, tá? Então aqui, ó, nesses itens aqui, até chegar aqui, eu tenho praticamente 50% do meu custo, tá? Tenho praticamente 50% aqui, ó, em todos esses itens aqui. Então, com isso, aquilo que eu estava mostrando para vocês agora há pouco, ó, deixa eu ver se eu fechei aquele PDF. Se eu fechei, não tem problema. Deixa eu trazer aqui de novo. Ó, que eu estava mostrando para vocês aqui. Então, aqui, ó, eu tenho poucos itens, tá, que são muito importantes. E é onde realmente eu concentro os meus esforços para poder conseguir melhores resultados. Ou, né, resultados mais expressivos, tá? Então agora eu vou fechar isso daqui, a gente encerra aqui o que eu queria passar para vocês com relação ao orçamento, tá? Ó, o orçamento da obra pronto. Lembrando, pessoal, que isso aqui é tudo paramétrico, né? Alterou o modelo, alterou o orçamento. E aí a gente pode partir para o seguinte, por que eu falei para vocês que eu faço o planejamento depois? Porque trabalhando com o Orça Fácil, bom, primeiro, o planejamento, deixa eu voltar aqui nas nossas anotações, ele pode ser desenvolvido no Project, tá vendo? Ó? O que é o planejamento de obras? Eu pego um orçamento sintético, resumido, com quantitativos, crio aqui as minhas etapas de serviço, faço uma associação entre essas etapas,
que é definir as predecessoras, ou seja, se eu vou fazer a sondagem somente depois da limpeza do terreno, eu coloco a minha limpeza do terreno como predecessora da minha limpeza, porque se a limpeza atrasar, a minha sondagem também vai atrasar. Com isso, o meu planejamento ele fica quase que orgânico, né? Ele fica se ajustando conforme eu tenho atrasos, né? Ou prazos adiantados, tá? Então ele vai se corrigindo aqui com relação a isso. Só que eu tenho que atribuir recursos aqui também. No Project eu posso fazer isso, é muito bacana de fazer no Project também, só que no Orça Fácil eu tenho a oportunidade de fazer isso de forma integrada. Por que eu tenho a oportunidade de fazer isso de forma integrada? Porque quando eu venho aqui em planejamento, lista de planejamentos, eu posso criar um planejamento baseado no meu orçamento. Então, o que vai acontecer? Se eu crio um planejamento, ó, esse aqui já está pronto, tá? Dessa mesma obra. No Project, né? Ele vai ficar isolado de todas as outras disciplinas. Se o meu orçamento atualizar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá manualmente procurar no Project para poder resolver. Ou no Excel a mesma coisa, tá? Agora, o que pode ser feito aqui? Como eu tenho o meu modelo de orçamento conectado aqui, como eu tenho o meu modelo de orçamento conectado, como eu tenho o meu modelo de planejamento conectado ao meu orçamento, se eu alterar uma parede, um elemento qualquer aqui, no Project, ou melhor, no Orça Fácil, eu também tenho essa atualização. Então, pessoal, aqui nós temos uma conexão total e uma integração de projetos, orçamento e planejamento. Acontece o seguinte, o meu orçamento, ele não vai ser pronto, não vai ficar pronto de forma automática. Eu tenho que criar um bom modelo, criar critérios e extrair quantitativo. Obviamente, depois eu posso criar um template orçamentário, né? Se eu tenho obras desse mesmo tipo aqui, eu não preciso ficar criando critérios a cada novo projeto. Eu vou aproveitar todos aqueles critérios que eu criei anteriormente. Obviamente que se eu for criar aqui um projeto, desenvolver um projeto de um pavimento, de um edifício com 10 pavimentos, que eu tenho drywall, que eu tenho pré-moldado, enfim, aí eu não vou utilizar esse mesmo template orçamentário porque mudou o tipo de edificação. Mas eu posso ter um template orçamentário para cada tipo de edificação, inclusive para cada cliente, né, para quem eu presto o serviço desenvolvendo planejamentos e orçamento de obras, tá? Então, olha só o que acontece aqui, ó. Quando eu clico aqui em visualizar orçamento, ele vai abrir uma outra aba. Esse orçamento aqui é o que está justamente conectado aqui no meu planejamento. Se alterar qualquer coisa aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Tá vendo aqui a limpeza manual de terreno, 360 metros quadrados? O que eu tenho aqui? Quando eu clico aqui, ó, na minha equipe, o que vai acontecer? Olha só, 360 metros quadrados. Se isso daqui mudar no Revit, que no Revit isso daqui é um metadado, tá? Isso aqui é um parâmetro. Ele está puxando essa informação lá dos parâmetros de projeto, tá? Das informações de projeto. Se eu mudar isso lá no Revit, vai mudar no orçamento, atualizando a página, e vai mudar aqui no planejamento, só que no planejamento eu tenho que clicar aqui no botão sincronizar, tá? É a única diferença. Não é somente atualizar a página. Eu tenho que clicar aqui em sincronizar, ele vai puxar aqui tudo isso aqui pra gente. Deixa eu tirar isso daqui, ó. Aqui que eu tenho no meu planejamento, então. No meu planejamento, eu tenho a inserção da variável tempo, eu tenho os meus modelos digitais, tenho o tempo e tenho as minhas etapas definidas, ó. Então, para cada tarefa, eu tenho uma duração e todas as tarefas, ó, elas precisam estar conectadas. Aliás, nem todas, porque tem tarefas que não precisam realmente estar conectadas. Vamos colocar aqui a placa da obra. Eu não preciso necessariamente colocar que o tapume ou que a execução do almoxarifado vai ser feita depois da placa da obra. Por quê? Porque ela não é uma tarefa crítica. Não é uma tarefa que, se ela atrasar, não, eu não posso fazer mais nada. Agora, se atrasar a viga baldrame, eu não posso subir a parede do térreo, porque aí não tem jeito. Não tem jeito, né? Então a viga baldrame é uma tarefa crítica. Basicamente é isso. Deixa eu tirar isso daqui para mostrar para vocês aqui, então, as predecessoras, tá? Tá vendo aqui? O que acontece aqui, ó? A sondagem tem como predecessora a tarefa 1. Quem é a tarefa 1? A limpeza e a capina de terreno. Se isso daqui atrasar, vai atrasar a sondagem. Aqui, ó, a minha locação convencional de obra tem como predecessora a minha tarefa 10. Cadê a minha tarefa 10? Que é a minha escavação mecanizada de vala com profundidade maior, enfim. Eu preciso escavar primeiro, né?
Essa escavação aqui, ela é uma escavação para poder regularizar terreno, tá? Para depois começar a fazer a locação aqui da minha obra. E assim, pessoal, eu vou organizando todo o meu planejamento, tá? Para quê? Para que se alguma tarefa atrasar, ou atrasar ou adiantar, eu tenha a correção das datas nas tarefas seguintes, certo? E para poder definir a duração de cada uma delas, olha só que interessante isso, tá? Eu vou até aumentar um pouquinho o zoom aqui. Vamos pegar aqui o tapume com telha metálica, que isso daqui é para fazer o fechamento da obra. Quando eu clico aqui, e é aqui realmente que quem está planejando a obra tem que trabalhar, o que eu tenho aqui? Eu tenho a quantidade que está vindo lá do meu orçamento. O tapume eu não tenho modelado no meu projeto, e nem preciso. Eu poderia entrar de forma manual aqui, né? E foi o que eu fiz. Mas está lá no meu orçamento. Se alterar no orçamento, altera no planejamento também. Então, tá vendo? Para essa quantidade de tapume, pessoal, deixa eu abrir aqui em tapume no orçamento de novo. Ó, só para vocês entenderem novamente o seguinte. Quando eu venho aqui no meu tapume e clico aqui, eu tenho uma composição. Que nessa composição eu preciso de carpinteiro e ajudante. E eu tenho o quê? Um coeficiente, que é o consumo desse recurso por metro quadrado. Se eu tenho o consumo de recurso por metro quadrado e eu tenho a quantidade, o que vai acontecer? Ó? Eu sei quantas horas eu vou precisar de cada um aqui desses colaboradores, tá? Desse pessoal da obra. Então, tá vendo? Ó? Se eu quiser mudar a duração desejada aqui para um dia, olha só o que está acontecendo aqui na minha equipe. Baseado no quê? Na minha quantidade e na composição, que é o consumo de recurso por metro quadrado, eu preciso de 11 carpinteiros para fazer isso num dia. É aqui que a gente tem que realmente otimizar o nosso planejamento. Por quê? Eu tenho 11 carpinteiros? Não tenho. Vamos ser mais realistas? Se eu fizer isso daqui em 4 dias ou em 3 dias, eu vou precisar de 3 carpinteiros e um auxiliar. Tá? Ok. Eu só tenho 2. Você vai colocar 2 aqui e vai ver quanto tempo vai demorar para fazer. É exatamente isso que a gente faz, tá? Com isso eu consigo otimizar, eu consigo entender quais etapas demandam mais recurso, eu consigo fazer um gerenciamento desses recursos. Tudo isso de forma conectada e integrada, tá? Conectada e integrada. Bom, feito isso, eu defino a duração de cada uma das tarefas, eu defino a tarefa inicial, o que eu tenho? Eu tenho todo o meu planejamento, etapa a etapa, sendo ajustado. E, obviamente, eu tenho que fazer isso para cada uma das minhas etapas, tá? Vou lá no meu concreto magro, o que eu faço aqui? Eu tenho 2 serventes e um operador. Vai demorar um dia? Ótimo, é o recurso que eu tenho, é o prazo que eu preciso. Vou aqui executar, vamos fazer o seguinte aqui, vamos pegar aqui, montagem e desmontagem de forma de pilar. Cliquei aqui. O que eu preciso? Eu preciso de 4 carpinteiros e um carpinteiro auxiliar, e isso vai demorar 9 dias. Por quê? Porque a fabricação e a montagem é feita toda na obra, então demora um pouco mais. Beleza, do dia 12 ao dia 20. Tá? Então, esse, pessoal, é o planejamento de obras conectado ao meu modelo, através do orçamento. E aqui, tudo bem, desenvolvi um bom planejamento e eu preciso começar a minha obra. Também está conectado. Quando eu venho aqui em exibir e coloco acompanhamento, eu tenho um módulo aqui dentro do OrçaFácil que vai me permitir acompanhar a obra. Através do quê? Através dos diários de obra. Essa é uma tela que eu não faço nada, eu não digito absolutamente nada nessa tela aqui, porque é a tela de acompanhamento. Então aqui, eu tenho que o serviço de capina e limpeza manual começou no tempo certo e terminou, a quantidade que foi executada. De onde vem essa quantidade? Lá do meu modelo. Tá vendo como é que a informação? Olha só, deixa eu pegar até aqui, que isso aqui é importante, hein? Importantíssimo isso, hein? Deixa eu voltar aqui no meu modelo. Tá vendo como a informação que eu estou imputando o meu modelo aqui, no começo, a hora que eu começo a subir a minha primeira parede no Revit, eu já tenho informação. Ela está vindo daqui, percorrendo todas essas etapas aqui, até chegar aqui no controle da obra. Isso é trabalhar com processos e ferramentas BIM. A gente aproveita todas as informações que eu tenho nos meus projetos e nos meus modelos durante todas as etapas de desenvolvimento, execução e depois também na manutenção. Então, esse quantitativo, deixa eu voltar lá, saiu lá do meu modelo.
ele veio para o meu orçamento, do meu orçamento ele foi para o meu planejamento. Alterou no modelo? Sincronizou? Alterou aqui também. E como é que eu faço esse controle? Vem aqui em diário de obras, tem aqui esses diários lançados aqui, ó. Vou clicar num diário qualquer aqui, deixa eu pegar esse daqui. Tá vendo? Ó? O que eu tenho aqui? Eu tenho o meu diário de obras que eu posso utilizar um aplicativo, tá? Para smartphone, aqui da Orça Fácil. Posso fazer o lançamento via web, tudo conectado na nuvem, né? Posso colocar uma prancheta no canteiro de obras e lançar no final do dia, que eu conto a historinha da minha obra naquele dia, a história da execução. Foi exatamente isso que a gente fez para a gente sair daqui, desde o projeto básico, percorrer todas essas etapas aqui, até chegar aqui, tá? Diário de obras. O diário de obras conta a história da obra. Por que eu faço isso? Planejamento e controle de obras. Daqui um pouquinho eu vou falar, ó, sobre isso daqui, tá? PDCA. A gente já está chegando no final dessa aula. Eu planejo, executo, checo, analiso, né? E resolvo, né? Aqui eu ajo, eu vou agir aqui. PDCA. Plan, Do, Check e Act, tá? Então a gente vai entrar aqui daqui um pouquinho quando estiver falando de Power BI, que já está chegando também. Então aqui eu tenho o seguinte. Vamos lá. Então, tudo aquilo que nós desenvolvemos de projeto, executamos aqui da obra, quando eu controlo a minha obra, eu tenho a informação se realmente aquilo está correto, tá? Se eu coloquei aqui, por exemplo, falando só aqui do planejamento de obras mesmo, eu coloquei aqui, ó, vamos voltar, deixa eu voltar por aqui mesmo, que aí eu não vou perder aquela abinha que já está aberta, tá? Então, vamos colocar aqui o seguinte, ó, a alocação da obra, deixa eu pegar aqui o tapume. O tapume da obra demorava 4 dias no meu planejamento. Será que a produtividade dessas composições aqui, será que ela estava correta? Será que eu fui realista, pessimista, otimista? O que eu tenho que fazer? No controle da minha obra, eu vou ter a informação exata daquilo que aconteceu. Se durou 5 dias, eu tenho que alinhar as minhas expectativas de produtividade para a próxima obra. Demorou 5 dias por quê? Porque faltou funcionário, porque eu tinha toda a equipe disponível, mas na verdade a produtividade estava equivocada. Eu corrijo isso para a próxima obra, tá? Então tá vendo? Ó, aqui eu vejo aqui os materiais, os recursos que eu utilizei, tudo aquilo que... Deixa eu pegar outro aqui, ó, que eu quero colocar um que tem a imagem aqui. Deixa eu ver se é esse daqui. A placa aqui não está aqui, não tem problema. Deixa eu pegar aqui o último. Ó, aqui tá vendo, ó, limpeza de terreno. Eu posso colocar foto aqui, posso colocar imagens. Eu coloco tudo que aconteceu. Eu coloco a tarefa que foi executada aquele dia. Eu coloco os recursos que eu utilizei. Tá vendo? Ó, nesse dia eu utilizei 3 serventes de obras e durou um dia. Tá? Então estava totalmente alinhado com a expectativa que eu tinha do meu planejamento. Tá? Então esse é o controle de obras. Então eu planejo, controlo, analiso e vou agir no próximo planejamento para poder entrar nesse processo de melhoria contínua, tá? Pessoal, quando a gente fala de processo de melhoria contínua, e deixa eu ver aqui pelas minhas anotações se eu falei tudo que eu queria falar com relação ao planejamento, então vamos percorrer aqui, ok, aqui, ok, agora a gente entra no Business Intelligence, tá? Que é um assunto que faz link direto com tudo isso que eu passei para vocês até agora. Bom, então vamos lá. Vamos falar aqui então, eu vou abrir aqui o Power BI para vocês. O que é o Power BI? O Power BI é uma ferramenta que nos permite praticar o Business Intelligence, tá? O que vem a ser o Business Intelligence? Eu analiso os meus dados com inteligência, de forma conectada, de forma paramétrica, de forma que eu faço o seguinte, a gente não está falando de processos e ferramentas BIM, eu pego todos os dados de projeto, de obra, e mostro esses dados através de ferramentas de análise, através de relatórios, através de gráficos. E com isso eu tenho ali as minhas melhores decisões. Só para linkar o assunto do planejamento aqui, tá vendo? Ó, planejamento da obra começou aqui, né? Na verdade, um pouco antes, né? Aqui a gente já estava com o tapume fechado e a gente percorreu todo o caminho até chegar aqui, tá? E como é que o Power BI faz link com isso daqui? Lembra do processo de melhoria contínua? Eu planejo, executo, checo e vou agir. Vou checar e vou agir. Então, para fazer isso, pessoal, percebam que a análise, bom, a referência está aqui, né? A fonte aqui de onde eu peguei essa imagem. Através aqui da análise, é na análise que eu
realmente percebo onde eu posso melhorar. A análise é fundamental. Eu não estou falando esse planejamento aqui, ele não é específico da obra, tá? Obviamente vale para a obra aqui também, mas esse planejamento serve para qualquer coisa. Vou planejar como é que eu vou desenvolver meu projeto executivo. Tá? O que eu faço? Eu planejo como é que eu vou desenvolver esses projetos, que tipo de ferramenta, qual que vai ser a minha equipe, quais os recursos que eu preciso, qual o prazo. Depois eu desenvolvo esse projeto, eu vou checar se tudo aquilo realmente que eu tinha planejado aconteceu, aquilo que eu preciso corrigir, eu coloco onde? Eu coloco na tarefa de agir, para que no próximo desenvolvimento de projeto eu resolva isso. Tá? Então, o PDCA ele se encaixa perfeitamente em um fluxo de trabalho de processos e ferramentas BIM e se encaixa perfeitamente quando a gente fala de aprovação de projetos. Por quê? No primeiro projeto que a gente vai aprovar, ele é mais complicado, porque ele é o primeiro. Então eu vou entender os procedimentos, vou entender os processos, né? A gente já viu isso daqui anteriormente. E no segundo, obviamente, eu tenho que melhorar tudo isso, né? Eu tenho que passar por um processo de melhoria contínua, porque eu já tenho documentos prontos, preparados, já tenho templates, já tenho modelos, já tenho pranchas pré-configuradas, para que essa etapa consuma cada vez menos tempo, né? Menos esforços da gente, que a gente foque naquilo que realmente faz a diferença, que é a concepção e a análise dos projetos, né? E aqui, dentro aqui do PDCA, para poder fazer a análise, eu posso pegar todas essas informações de forma inteligente, por isso que é o Business Intelligence, né? Então, o que eu faço? Eu conecto esses dados no Power BI. Então, vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, ó, o que foi feito aqui, ó. Eu criei um relatório aqui, deixa eu tirar isso aqui daqui, para aumentar, para poder analisar o orçamento dessa mesma obra. Tá? Então aqui está vendo, ó, eu tenho aqui relatórios, eu tenho aqui gráficos que mostram exatamente para mim aqui o que está acontecendo no meu orçamento. Que eu tenho, ó, isso daqui é um trimap, ele é uma geometria que me mostra através de pequenas geometrias internas quais são os itens que representam mais no meu orçamento. Tá? Inclusive eu posso descer isso daqui, ó, na minha estrutura. Ok, e dentro da minha estrutura, o que eu tenho? Tá vendo? Ó? Laje pré-moldada é o item mais caro, montagem de forma, armadura. Tá? Eu posso fazer tudo isso daqui no Power BI. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, tá vendo? Ó? Eu tenho vários gráficos aqui me mostrando de forma diferente o que está acontecendo. Inclusive eu posso fazer o seguinte, ó. Cliquei aqui em concreto, cliquei aqui em execução, tá vendo? Os itens que eu selecionar numa tabela, ele está mostrando para mim aqui o peso em cada um dos gráficos, tá? E eu tenho, obviamente, aqui, né? Porcentagem disso aqui definido. Então eu consigo entender exatamente o que está acontecendo com o meu orçamento. Olha só o que eu tenho aqui também, ó. Nesse gráfico, eu tenho aqui o seguinte, que aqui, ó, esses 4 itens, eles custam bem mais. Quando eu clico aqui, tá vendo, ó? Ele vai selecionar ali para mim, ó. É a estrutura, tá? É o meu revestimento de parede, é o que aqui, ó, as minhas esquadrias de PVC, e aqui eu tenho o meu, deixa eu pegar aqui, tem que esse daqui, meu revestimento de piso e teto, né? Então aqui, ó, esses itens, eles custam bem mais do que os demais, ó. Então aqui eu consigo perceber exatamente quais são os itens que pesam mais no meu orçamento. Lembra lá da regra 80-20, diagrama de Pareto? É uma outra forma de representar isso daqui. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, deixa eu fazer o seguinte, editar consulta. Eu exporto arquivos CSV aqui, pessoal. Exporto arquivos XLS, conecto a base de dados na nuvem, enfim. Eu só preciso alimentar os meus dados, tá? Trazer uma fonte de dados para cá, de forma que eu faço o seguinte. Eu exporto um XLS de um orçamento, daqueles relatórios que nós vimos no Orçafácil, sem fazer qualquer edição ou qualquer alteração nesse XLS, eu faço a leitura e a consulta nos dados que eu quero para poder representar dessa forma. Assim eu tenho uma atualização dinâmica, tá? Eu tenho uma interoperabilidade, assim eu tenho elementos paramétricos, tá? Que eu preciso simplesmente atualizar a fonte, gerar um novo XLS para que esses gráficos aqui se atualizem. Deixa eu trazer para vocês aqui uma outra dashboard, que é a 4. Essa dashboard aqui é muito, muito útil, tá? Então, nessa dashboard aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar, eu vou comparar índices construtivos, índices financeiros, né?
de outras obras. Então, olha só que interessante, tudo isso de forma conectada, tudo isso de forma dinâmica. Então, eu tenho aqui duas obras. A primeira aqui é essa obra que eu mostrei para vocês aqui, né? Durante todo o nosso evento da Semana de Aprovação de Projetos. Essa daqui é uma obra que está sendo executada em Ribeirão Preto. Então, tá vendo? Quando eu mudo a obra, eu mudo o mapa, mudo a foto aqui e mudo todos os índices aqui. Então, se eu quiser aqui entender qual que é o custo por metro quadrado, esse custo aqui está levando em consideração apenas alguns itens do orçamento, tá? Aqueles que têm mais peso. Então, quando eu faço isso daqui, tá vendo? Eu faço um comparativo. Custo da fundação, custo da estrutura por metro quadrado. Isso daqui é o custo que a gente, para chegar por metro quadrado, tá? Aqui embaixo está por metro cúbico. E o custo de alvenaria por metro quadrado. Aqui eu tenho todo o custo da estrutura, aquilo que representa, né, de maior custo. O custo total da estrutura nessa obra ficou nesse valor aqui. Nessa obra ficou nesse valor. E aqui eu tenho aqui, a minha composição de custos para cada um dos itens, vigas, escadas, lajes e pilares, para cada uma das minhas obras. E aqui eu tenho o custo por metro cúbico de escada, R$5.000 nessa obra, e nessa aqui eu cheguei a 4.900. O custo por metro cúbico de pilares para cada uma das obras, nessa daqui já subiu bastante, porque é uma obra que são obras que têm intervalos aí um pouco maior de um ano, né? Então a gente teve aumentos aí nesse período. O custo por metro cúbico de viga. Tem aqui o custo de alvenaria. Na Q9L12 eu tenho R$ 52,20 por metro quadrado e nessa aqui eu já tenho R$ 55,00, tá? Então tá vendo? Eu faço o comparativo de obras e fazendo a minha análise, tá? Analisando, eu consigo melhorar o meu poder de decisão e eu tenho muito mais informações de forma rápida e inteligente para poder resolver aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo, para eu poder agir e planejar a minha próxima obra ou os meus próximos projetos de forma que eu melhore esses processos e consiga atingir resultados de excelência, né? Ou pelo menos buscar isso. Tá? Então o Power BI é para isso. Olha só que interessante essa daqui, essa dashboard. Nessa dashboard a gente tem o que aqui? A gente tem produtividade. Aqui eu estou falando de dados de custos e aqui eu estou falando de produtividade. Então aqui eu tenho o seguinte, na minha obra que é 9L12, eu demorei 238 dias, nessa daqui eu estou em 210 dias. Só que olha só que eu já tenho de informação. Alvenaria por metro quadrado, produtividade. Nessa obra eu fiz 21 metros, nessa daqui eu já estou fazendo 25. Olha só como é que ficou a meta, tá vendo? De uma relacionada à outra. Vamos pegar outra aqui, lajes metro quadrado por dia. Aqui eu fazia 24,60, aqui eu já melhorei um pouco, fiz 27. Então esse tipo de informação é importante pelo seguinte, se você gerencia obras, se você trabalha com planejamento e orçamento, você tem que ter ideia desses parâmetros, tá? Você tem que saber se 20 metros ou 25 metros quadrados de alvenaria por dia é muito ou pouco. Você só consegue isso se você analisar. Quem não analisa não consegue melhorar seus resultados, porque não conhece os parâmetros, tá? Não tem parâmetro daquilo que é bom ou daquilo que é ruim, daquilo que é produtivo ou improdutivo, daquilo que é caro ou daquilo que é mais barato. Então, por isso a gente precisa e deve, né, inserir ferramentas de análise inteligente para a gente poder melhorar sempre, né, os nossos processos, para a gente entrar e continuar no processo de melhoria contínua. Poderia tirar todos esses dados de 3, 4 tabelas diferentes? Poderia, né? Mas isso daqui é muito mais rápido, né? Isso daqui é muito mais preciso. Eu simplesmente gero os meus orçamentos e da forma que foi desenvolvido aqui, os meus próximos orçamentos não precisam de nenhum tipo de ajuste, tá? Eu simplesmente vou exportar os meus orçamentos e essa dashboard já vai ficar pronta e preparada para todos os orçamentos que eu precisar analisar, tá? A única coisa que eu preciso mudar, obviamente, é a obra, né? Mas na obra eu mudo aqui em 2 minutos aqui dentro do Power BI e ele já vai buscar as informações para a gente. Isso é Business Intelligence, pessoal. Eu queria agradecer quem ficou aí até o final da aula 3, tá? Muito obrigado, espero que essa aula tenha colaborado aí com a sua carreira profissional e acadêmica. Lembrando que essa é a terceira aula, as outras 2 já estão disponíveis e a aula 4 é o webinar que vai acontecer ao vivo no dia 13 de outubro, às 8 horas da noite. E eu conto com a sua presença. Muito obrigado, um grande abraço e até mais.